tudo sobre a ginecomastia, as causas, os tipos, os graus, os fármacos utilizados, o porquê de usar cada fármaco e, se for o caso de fazer uma cirurgia, os exames que você vai precisar para realizar essa cirurgia, até mesmo o tempo de recuperação. Entreguei tudo sobre a ginecomastia. Fica comigo que a conversa vai ser boa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edu Machado e eu venho aqui sempre passando dicas sobre treinamento, dieta e suplementação. Seja bem-vindo. A ginecomastia sempre vai acontecer por conta de um desequilíbrio hormonal, envolvendo a testosterona livre circulante e o estrogênio. Estrogênio é o nome que nós damos a um grupo de hormônios sexuais femininos, onde nós temos os principais, que são a estrona, o estradiol e o estriol. Estriol, fixa o nome desse cara que mais lá na frente nós vamos falar sobre ele. E antes de nós nos aprofundarmos no assunto da ginecomastia, eu quero lembrar vocês que eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo links interessantes. Dentre eles, o link para a minha assessoria esportiva online, onde o aluno tem a sua dieta e o seu treinamento no foco do seu objetivo. Por que ocorre esse desequilíbrio hormonal para produzir a ginecomastia? Bom, pode ocorrer uma ginecomastia chamada de ginecomastia idiopática, que é sem causa específica. Ela ocorre na adolescência do homem e pode também afetar crianças com um crescimento muito acelerado por conta da produção em excesso de testosterona no organismo. Esse excesso de testosterona é transformado em estrogênio pela enzima chamada aromatase. Esse processo químico chama-se aromatização e é o que causa a ginecomastia. Esse é o caso de ginecomastia que mais acontece. E se a criança ou adolescente se sentir muito incomodado, é válido procurar um médico para monitorar. Mas, de 80% a 90% dos casos, passando a adolescência, a ginecomastia regride bastante, chegando mesmo a sumir. O hipogonadismo é uma doença onde há baixa produção de testosterona, e nesse caso pode acontecer também a ginecomastia. Outros desequilíbrios hormonais podem vir do hipotiroidismo, do alcoolismo e do uso excessivo da maconha. A hiperprolactinemia é o aumento da prolactina, conhecida como o hormônio do leite. Lembra do estriol que eu falei no começo do vídeo, que mais na frente a gente já fala dele? Então, por uma alteração hormonal, esse estriol, que faz parte dos estrogênios, né? Um dos 3 principais hormônios sexuais femininos, estimula a produção da prolactina. E com a prolactina aumentada na corrente sanguínea, o cérebro recebe a informação de que vai ocorrer uma amamentação. E para a amamentação é preciso ter seios. Então daí vem a chamada ginecomastia por prolactina. Quais são as causas da ginecomastia por prolactina? Bem, obviamente nas mulheres a gravidez, doenças renais, a utilização de medicamentos que têm efeito sobre a hipófise, como por exemplo antidepressivos e também anticoncepcionais, tumor na hipófise e a utilização de um hormônio bem conhecido no mundo maromba como a trembolona. E o desequilíbrio hormonal que causa a ginecomastia também pode vir da utilização de hormônios derivados da testosterona, como por exemplo a Durateston e a Decadurabolin. E quais são os cuidados para quem utiliza esteroides anabolizantes deve tomar para evitar ao máximo a ginecomastia? Bom, no primeiro momento você deve reparar o seu mamilo. Vai ocorrer antes que a ginecomastia se instale de vez, você vai sentir um certo incômodo, uma sensibilidade no mamilo. Acontecendo isso, você deve fazer o exame de sangue e verificar as taxas de estradiol e prolactina. Lembrando que existe um equilíbrio natural de estradiol no nosso organismo. Não é interessante ter o estradiol muito baixo, porque o estradiol muito baixo ocorre também a baixa na libido. Então,
Você tem o seu resultado do exame de sangue em mãos. E aqui é preciso muita atenção, porque tem dois tipos praticamente de medicamentos, de fármacos que você pode utilizar para evitar que a ginecomastia se instale de vez. Então vamos lá, você tem o exame de sangue em mãos e o que está muito alto, alterado, é a prolactina. Então deve-se entrar com um fármaco, um bloqueador da prolactina, como por exemplo a cabergolina. No passo que de repente você verifica no seu exame de sangue que não é a prolactina o problema, mas sim o estradiol, bem alto. Então, geralmente, nesse caso, usa-se o tamoxifeno ou o anastrozol. E no caso do estradiol estar muito alto, está muito alterado, também existe uma diferença dos fármacos utilizados entre o tamoxifeno e o anastrozol. O tamoxifeno faz com que o estradiol não se conecte aos receptores. Então você ainda vai ter uma grande quantidade de estradiol na sua corrente sanguínea. Já o anastrozol, ele inibe a produção do estradiol. Então é preciso a gente entender essa diferenciação entre os dois fármacos. Pessoal, é sempre bom informar e deixar claro que quem deve prescrever qualquer tipo de medicamento, de fármaco e suas dosagens é um médico. Então consulte o seu médico, que ele vai indicar o fármaco adequado para o seu caso e as dosagens. Mas, de uma forma explicativa apenas, a cabergolina geralmente é utilizada na dosagem de 0,25 mg a 2 mg por semana e o tamoxifeno numa dosagem inicial de 20 mg ao dia, podendo ser dividido em duas doses de 10 mg. E a dosagem do anastrozol? Bom, não há uma dosagem do anastrozol padrão. Ela vai estar diretamente ligada à quantidade de testosterona presente no seu exame, a quantidade de testosterona em excesso. Então, mais uma vez, consulte o seu médico, que ele vai saber com certeza prescrever qual fármaco mediante o seu quadro clínico. O anastrozol, principalmente o anastrozol, não possui uma dosagem ali padrão. Então é bem perigoso a pessoa sem noção alguma sair querendo utilizar de cara o anastrozol. De forma alguma. Consulte o seu médico para que você, caso vá utilizar o anastrozol, utilize de uma forma segura. Mas Edu, por que esse medo todo com o anastrozol, na utilização do anastrozol? Então, pessoal, como eu expliquei, existe uma grande diferença do tamoxifeno e do anastrozol. O anastrozol ele vai inibir o estradiol. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está utilizando esteroide anabolizante, mas em pouco excesso existe a testosterona e quer utilizar o anastrozol de cara sem conhecimento algum. Se você inibir demais o seu estradiol, ele pode até mesmo chegar a zerar. E não é nada interessante você ter o estradiol muito baixo e muito menos zerado. Dentre várias desordens que pode acontecer no seu organismo, talvez a mais tranquila seja a baixa de libido. Existem dois tipos de ginecomastia, o unilateral em apenas um lado e o bilateral, obviamente, nos dois. Pode acontecer de repente você ter a ginecomastia bilateral e um lado ser maior que o outro. Isso não é raro. E quando a gente fala de ginecomastia, a gente deve entender também o conceito de lipomastia, que é apenas o acúmulo de gordura na região. Isso pode acontecer também por algumas disfunções hormonais. Tem como você perceber pelo toque se é uma lipomastia. Ao tocar o seu peito, se você sentir ali um botão duro, né, que é ali a glândula, então existe já pelo menos um certo grau de ginecomastia. E a lipomastia, como que você pode resolver? Na maioria dos casos, com dieta e exercício físico apenas. Em casos extremos, a pessoa vai precisar sim de uma lipoaspiração. Na classificação de graus da ginecomastia, existem diversas literaturas. Eu vou me apegar aqui na classificação de 4 graus, que eu acho até mais usual. O grau 1, você vai ter ali a presença do botão
apenas na região da auréola do seu peito. No grau 2, já mais evoluída, esse botão já ultrapassa essa área, essa região da auréola do mamilo. No grau 3, a ginecomastia já fica bem aparente. Dependendo do tecido da camisa que você vai usar, já não dá mais para esconder. E também vai existir ali na região uma certa flacidez. No grau 4, que é o estágio mais evoluído, a mama chega a cair por conta do peso, porque já desenvolveu bastante. E na maioria das vezes, no caso de fazer a cirurgia, vai ter que retirar aquele excesso de pele que fica para que o peito fique com um aspecto o mais normal, o mais natural possível. Se você deixou passar aquele tempo adequado, perdeu o time para a utilização dos fármacos de forma efetiva, seja a cabergolina, o tamoxifeno ou mesmo o anastrozol, e quer resolver a ginecomastia, só resta a solução da cirurgia para a retirada das glândulas mamárias. A literatura diz existir pouco risco de um homem desenvolver câncer de mama por conta da ginecomastia. No SUS, satisfazendo a certos critérios, você pode fazer a cirurgia e também pode realizar com o seu plano de saúde. Tempo de recuperação pós-cirúrgico. Repouso absoluto, vai de 7 a 10 dias. Repouso relativo, 30 dias para voltar à academia, ao treino na academia. E quais são os exames que você vai precisar ter em mãos para fazer esse tipo de cirurgia? O exame de sangue, o eletrocardiograma e uma ultrassonografia da região. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado a maioria das suas dúvidas. Vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até agora e até o próximo vídeo.